vida saudável, com o Dr. Renato Acioli. Uma vez diagnosticada a hipertensão, não tem como se livrar dos cuidados para controle, né? Mas o que é mais importante, tomar remédios ou realmente praticar exercícios e ter atenção com a alimentação? Cristiane, é fundamental que você diga o seguinte: claro que tem aquelas situações que o remédio é o principal, aquelas situações de hipertensão arterial secundária, hipertensão do jovem, muitas vezes, a hipertensão de pessoas magras. São hipertensos que, mesmo tomando todos os cuidados gerais que a gente recomenda, vai sempre precisar usar remédio e precisar rezar o remédio para a vida toda. Mas isso não é a maioria, isso é muito mais mesmo, um percentual pequeno. Não, o grande percentual, mais de 90% das pessoas, se beneficiariam muito mais fazendo os cuidados gerais do que tomando o remédio. O remédio vai ser um coadjuvante do tratamento. E é importante que se pense assim, pelo seguinte, porque se você está acima de peso, bebe muito, come muito sal, né, não faz nenhum tipo de exercício, mesmo que você tome o remédio, e mesmo que você tome muita quantidade de remédio, e o médico vá acrescentando o remédio, dificilmente a pressão vai ser controlada se não se fizer a outra parte. Então, a gente pode concluir que, fatalmente, é muito mais importante o cuidado geral para a grande maioria da população hipertensa. E o que seria fazer isso? Fundamentalmente, é perder o peso. A maioria desses hipertensos estão acima de peso. Então, voltar a ter um peso mais adequado. Não precisa comer sem sal, mas comer com o sal adequado, quer dizer, uma quantidade de sal que seja do ponto de vista prático, né? 3, 4 gramas de sal por dia, que significa, na prática, uma colherzinha, né, uma colher de chá de sal na quantidade dos alimentos que se coloca. Não é muito nem é pouco. Dá para comer prazerosamente, sem ter o sabor da comida, vamos dizer assim, sem sal, né, como se diria. Então, pouco sal, atividade física adequada para a idade, né, procurar ter um peso adequado. E aí, se por acaso com isso só não se fizer o controle da pressão, então começaria a usar remédio. O que acontece é que muitas vezes, mesmo pessoas jovens que têm um pico hipertensivo, em que a pressão sobe por qualquer motivo, vamos imaginar o seguinte: foi um aniversário na véspera, comeu e bebeu muito. No outro dia de manhã teve uma discussão no trabalho, sentiu uma dor de cabeça, vai medir a pressão está 16/8, 16, aí diz, está hipertenso, tem que tomar remédio. Não. Isso foi uma coisa focal, ocasional. Tem que se ver se essa pessoa mantém a pressão alta. Se mantém a pressão alta, então o primeiro passo seria o quê? Corrigir essas coisas que nós falamos: sal, alimentação e atividade física. Se aí a pressão permanece alta, tem que se investigar mais um pouco. Por quê? E a partir daí, então, usar medicação. Então, o uso da medicação não tem que ser uma coisa imediata, nem decidida em um momento só. É uma coisa para se pensar, médico e paciente, então depois decidir a medicação. Concluindo, então, os cuidados gerais são muito mais importantes do que a medicação para a hipertensão arterial, na grande maioria dos casos.